A sucessão familiar no agronegócio é um tema que tem sido cada vez mais falado e principalmente trabalhado. A questão é que é necessário ter um planejamento para que os negócios continuem e, principalmente no caso de uma propriedade rural, que ela continue sendo produtiva e com bons resultados. Acontece é que, neste cenário, há vários fatores que podem ser chamados de gargalos. Um deles é o entendimento das tecnologias digitais por parte dos produtores rurais e também como fazer essa tramitação da sucessão quando você tem o proprietário e depois vai passar para o seu sucessor, que não necessariamente é seu filho ou filha. É o que nós vamos agora conferir nesta entrevista de Walter Puga Júnior. Nos últimos anos, tem sido alvo de discussão a sucessão familiar no agronegócio e nas empresas brasileiras e também a dificuldade de muitos produtores rurais com o novo mundo digital que agora entra no campo. Bom, um dos especialistas no país para tratar de assuntos como esse, está aqui ao meu lado, é o Luiz Marcati, CEO da Mesa Governança Corporativa. Obrigado por ter vindo, Luiz. Vamos falar um pouco sobre o problema que continua no Brasil, que é a dificuldade para a sucessão familiar. O homem do agronegócio, ele não se prepara para passar para os filhos a sua propriedade, a sua operação? É claro que nós vamos generalizar aqui, não é? Mas na grande maioria dos casos não se prepara. Não é? É um modelo de negócio que ainda está muito centralizado na mão do dono. E as principais decisões emanam dele, a visão de futuro emana dele. E é muito difícil, ele tendo esta visão centralizadora, conseguir construir um ambiente compartilhado ao seu redor. É um exercício, inclusive comportamental pessoal, bastante grande, mas que requer uma certa estrutura para apoiá-lo nesse processo. Essa é uma característica típica do homem do agronegócio, em especial? Não, essa é uma característica típica do empresário brasileiro. O empresariado brasileiro, acredito eu, até pela nossa formação social, por sermos latinos, os latinos têm uma visão patrimonialista muito forte. Então, eu ser o dono do patrimônio, eu cuidar daquele patrimônio, muitas vezes assemelhando o patrimônio à família. Eu cuido do patrimônio como eu cuido da minha família. Então, isso faz dele um pai meio protetor e centralizador. Então, não é só no agronegócio, o empresariado brasileiro passa por isso em muitas outras indústrias. Durante os últimos anos, já 17 anos, prestando informações, orientação, consultoria para famílias de empresários, para empresários brasileiros, qual é a maior dificuldade quando nós temos que fazer a sucessão? Quando o proprietário da terra, por exemplo, da fazenda, deve passar para os filhos? Qual é a maior dificuldade? Quando você fala com o dono, com o fundador, e eu estou falando genericamente o dono, pode ser a dona também, né? Tá certo? Esta visão de centralização dá a ele o poder sobre as decisões. Então, com certeza, um dos maiores desafios que tem para esta pessoa é compartilhar poder. É dar autonomia a alguém que vai poder, junto com ele, tomar decisões, sendo que ele sempre tomou decisões sozinho. Então, esse realmente é um dos grandes desafios, é entender que alguém pode, junto com ele, tomar decisões que são relevantes para o negócio e para o patrimônio. Além disso, outro desafio muito presente é o fato de, como eu nasci pequenininho e construí um grande patrimônio, o melhor jeito de administrar o negócio, com certeza, é o meu. Mas o mundo mudou, né? O mundo mudou, mas não necessariamente as cabeças mudaram nesse sentido. É muito comum a gente ver, Puga, o empresário querendo para a sucessão dele um clone dele mesmo. Ou seja, um filho igualzinho a ele. Mas nem o filho mais velho que vive com ele 24 horas por dia vai ser igual a ele. Porque as gerações são diferentes, as cabeças são diferentes, as visões de futuro são diferentes. Então, o que o dono, o fundador, precisa entender que neste processo de sucessão não é apenas trocar uma pessoa por outra, é trocar um jeito de administrar por outro, que não necessariamente é pior porque não é igual ao dele. Às vezes muito mais atualizado e
alinhado com as demandas atuais e futuras daquele negócio. Resumindo, produtor rural em especial, para quem nós falamos agora, deve ficar atento a essas mudanças. Sim. E prestar atenção na sucessão da sua propriedade. Caso contrário, pode ter dificuldades mais adiante. É fato, o agronegócio, a gente já vê isso ao longo dos anos, e nós na consultoria, e eu mesmo como conselheiro de administração já atuei em grupos que têm negócios ligados ao agro. A gente vê que há muitos anos a tecnologia está presente no mundo produtivo. Então ela está lá, ela está funcionando, seja no plantio, seja na criação, você tem uma série de recursos tecnológicos que ajudam a você melhorar a eficiência, a produtividade, isso tudo. De alguns anos para cá, a tecnologia também está chegando no ambiente de administração desse negócio. A gestão do dia a dia, a gestão financeira, a relação com os colaboradores, inclusive o próprio modelo de comercialização. Hoje é comum as pessoas estarem plugadas exatamente nos grandes canais de divulgação que me ajudam a definir preço, momento de venda, modelo de negociação e tudo mais. Falta chegar a esta visão mais com recursos profissionais no ambiente da governança, que é a da relação societária, que envolve o grande ambiente de decisão de qualquer organização. É a relação do dono, dos sócios e dos seus sucessores. Ou seja, saímos daquela fase, vamos dizer, eletromecânica, né? Onde o homem do campo moderno estava usando máquinas elétricas, né? Ou tratores, ou equipamentos mecânicos, e agora estamos na era digital. Os empresários do agronegócio têm dificuldade com o mundo digital? Eu acho que todo mundo que nasceu e foi criado num ambiente mais mecânico sempre leva um choque quando se defronta com o ambiente digital. É uma curva de aprendizado. Algumas pessoas têm mais facilidade para se abrir para o novo, outras têm mais dificuldade e resistência, porque tem mais segurança naquele jeito que eu sempre fiz. Faço isso há 20, 30, 40 anos desse jeito. Então, existe sim uma dificuldade, principalmente a partir de determinada idade. Mas como nós todos temos que aprender a usar o celular, os recursos do celular, os aplicativos, tudo isso, nós não vamos fugir disso na alta administração da empresa. Bom, essa situação, em especial, como disse o Luiz Marcati, que envolve empresários brasileiros de origem latina, né, dificuldade para a sucessão, dificuldade para as novas tecnologias, criou um mercado novo, que é esse mercado de empresas que fazem consultoria para quem precisa acelerar e fazer corretamente essa mudança. É o caso da empresa que você atua, a Mesa Governança Corporativa. É um mercado que se amplia, Luiz? Muito, muito. Porque se nós voltarmos para o final do século XX, falava-se muito em governança corporativa apenas nas empresas que são listadas na Bolsa. Até por uma questão mandatória. Para estar na Bolsa, você tem que ter uma estrutura formal de governança. Dos anos 2000 para cá, com o crescimento exatamente desse mundo tecnológico, dos recursos, das tecnologias de administração e gestão, o assunto governança começou a ganhar espaço, bastante espaço. E aí as empresas de capital fechado, em qualquer setor da economia, começaram a olhar isso entendendo que esse é um dos pilares do que a gente chama profissionalização de uma empresa. A profissionalização da empresa ela não se dá só lá na base operacional. Ela tem que começar exatamente na relação da sociedade, como conduz os seus negócios. E via de regra, esse tem sido o último passo da maioria, que é o que a gente encontra no agronegócio. Como eu falei há pouco, a tecnologia operacional já está embarcada, a tecnologia de administração chegando, a de comercialização já presente, mas novas formas de você administrar, olhar a sua empresa do ponto de vista da governança, ainda são muito, muito recentes e em muitas empresas carentes. Para os consultores, é um mercado que se abre? Sem dúvida alguma. Para os consultores e para quem está se preparando para ser conselheiro de administração. A última estatística que eu vi do IBGE, empresas avaliadas como grande porte, à luz da estatística do IBGE, que são empresas que faturam em torno de 100 milhões ano, a partir disso,
fala-se entre 17 e 18 mil no país, de todos os ramos de atividade. Né? E que precisam de todo esse trabalho de consultoria, Precisam. como da Mesa, que é a empresa que você dirige, como de outras que prestam esse tipo de serviço. Exatamente. Tem um ponto interessante, se puder acrescentar, porque é assim, muitos empresários falam, mas a minha empresa ela não é suficientemente grande para ter uma governança. Mas governança, de verdade, a definição de governança é a maneira como os donos decidem e conduzem seus negócios. Os donos. Então, governança é o assunto que envolve os donos, os sócios do negócio. Toda empresa tem uma governança, já que toda empresa tem dono. Tá certo? Do que nós tratamos são práticas e técnicas profissionais de como conduzir isso. E é o que o mercado chama de as boas práticas de governança corporativa. Então não é questão de tamanho, é questão de eu querer organizar a partir do jeito como eu mesmo, dono, conduzo a minha empresa. Bom, está aí o recado do Luiz Marcati, né? Homem que trabalha há muito tempo, mais de 10 anos, já 17 anos, com governança corporativa. Fica a mensagem para o produtor rural. Agradeço a presença do Luiz aqui.